Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo, ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524, no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que o programa é ao vivo nesse horário, da 1 às 2 da tarde. E depois, replay das 2 às 3 da manhã, tá certo? Então você pode nos assistir pelos canais, como eu disse, 24 e 524 da NET, se você estiver aqui no Rio Grande do Sul. Se você estiver fora do estado ou mesmo fora do país, você nos acompanha pelas nossas plataformas digitais. Lembrando sempre que o nosso site é rdctv.com.br, você acrescenta a barra ao vivo e tem o acesso direto no player do site com a programação real-time da RDC TV. Se você preferir lives dos programas, como nós estamos agora com live do Virando o Jogo, as redes sociais. Para todas elas, Twitter, YouTube ou Facebook, basta que você digite RDC TV Digital e você vai estar conectado conosco. Lembrando sempre que pelo Facebook você participa também, manda os seus recados. Nós já estamos aqui com o Cícero Augusto Chemin mandando recado, né? Rosalina também já está conosco aqui, então você pode participar mandando as suas opiniões através do Facebook ou então, se você estiver nos acompanhando pela NET, aqui no Rio Grande do Sul, tem também a possibilidade do nosso WhatsApp, 51, código de área, 999 33 98 94. Repito, o nosso WhatsApp, 999 33 98 94 à disposição de vocês. Bom, estamos aqui com Guilherme Paz, estamos com Pedro Oliveira, estamos com Otávio Hoffmann e estamos com Diogo Rossi, né? Essa ala jovem da nossa crônica esportiva, que eu tenho muito orgulho de que eles participem comigo no programa. E digo isso com muita certeza, porque eu aprendo muito com eles. Não apenas na tecnologia, porque eles estão, como o Diogo Rossi está compartilhando, já compartilhou e está conectado, e é impressionante como eles têm essa agilidade. Bom, meu neto, que tem 6 anos de idade, me dá show banho, né? Em celular, em tablet e tudo mais. Então, mas não é só por isso não, é que eles têm uma capacidade com isso, conseguem traduzir isso em informação. E aí, informação, opinião, né, com categoria, porque tem a informação presente por trás da opinião. Como agora, eu quero ver também aí, Guilherme, o que é que tu está me mostrando? Chegou aí? A chamada do futsal. Ah, tá, mas essa é uma outra história importantíssima também, que vai acontecer aqui na RDC TV. Aliás, já aconteceu em outras oportunidades, vai acontecer de novo amanhã, em seguidinha, né, o Guilherme Paz vai... Não dá para mandar lá para já a chamada? Temos, depois a gente vai chamar. O Batista chama ali depois, então. A chamada já está lá com o Batista? Já, Rafael Almeida e Daniel Carvalho chamando. É mesmo? Então... Riva falou que daqui a pouquinho, então. Então deixe lá, quando estiver pronto a gente coloca a chamada no ar. Porque agora o que nós temos que chamar é o assunto de momento, que ontem, né, foi o debate principal, que era a saída iminente do Odair Hellmann, da direção técnica, do comando técnico do Internacional, se confirmou à tarde, e agora é a saga em busca de um treinador. Os nomes já estão aí lançados, vários nomes por sinal. Agora, você sabe o que me surpreendeu? Mesmo que seja uma manobra diversionista, dita pelo presidente Marcelo Medeiros, não pode o presidente do clube, principal autoridade do clube, é claro que a opinião é minha, né? Depois quero saber a opinião também dos demais integrantes da bancada. Mas não pode, mesmo que seja uma manobra diversionista, que seja para dizer que, não estávamos pesquisando já desde a derrota lá na perda do título da Copa do Brasil, mas dizer claramente, como ele disse ontem, não sei se é um treinador temporário, tampão, ou se é um treinador até o final do ano que vem. O presidente do clube não pode dizer isso. Tergiversa de outra maneira, mas não isso.
porque isso, mesmo que seja para não dizer que já estava tratando ou já estava prospectando um outro treinador, passa uma fragilidade da direção publicamente, um desconhecimento, uma falta de programação, uma falta de projeto no futebol. Como é que pode isso? Eu fiquei, confesso para vocês, estarrecido quando eu ouvi essa declaração do Marcelo Medeiros, presidente do Internacional ontem. Porque na empresa você tem que ver todas as vertentes, você tem que ver todas as possibilidades, tu tem que ver se tu vai ter lucro daqui 3 meses, 6 meses, você tem que projetar, tem que fazer prospecção, tem que fazer tudo. No futebol a mesma coisa. Ele já tinha que estar olhando o mercado, claro que ele já olhou, é aquele discurso de presidente ontem para nós, da mídia. Mas não pode dizer isso. Não pode. Isso que ele disse não pode dizer. Só que se ele não olhou ainda, se ele não tinha olhado ainda durante toda a tarde, já sabendo da demissão do treinador Odair Helma, se ele não tinha olhado, é falta de competência do presidente Medeiros. Porque o papel dele era já ter especulado, ter feito toda a projeção, visto os nomes que estavam no mercado, o perfil, ver se o Luxemburgo ia cobrar 300, se o Zé Ricardo ia cobrar 200, se o cara ia cobrar 100... Já tinha que ter visto isso. E é meu papel. O presidente errou muito ontem em falar isso. Mas me dá a impressão que não sabe o que o Internacional quer fazer. Não sabe se é um tampão, não sabe se é um treinador até o final do ano que vem, não sabe. Mas por mais que eu concorde, Rogério, eu não acho estranho. Não, eu não acho estranho. Também. Para mim é extremamente natural. Vindo da direção do Internacional não me causa estranheza também. Extremamente natural, porque o Inter não sabe exatamente o que quer fazer. Porque o Odair não era o treinador para o Inter também. O Odair não era... O Inter não queria... O Inter disse que o Odair não era o treinador. E aí o Inter efetivou o Odair. Ou seja, eu acho que o Odair fez um bom trabalho. Acho. Continuo achando que ele não deveria ter sido demitido. Continuo achando. Mas nem o Odair era o que o Inter queria. Aliás, eu quero te cumprimentar, porque tu continua firme na tua posição de odairista. Não, eu não acho o Odair. Porque tem gente que está pulando da barca aqui. Mas me cumprimenta também. Tem gente que defendia o Odair e tal. Mandar um grande abraço. E está pulando da barca aqui. Aproveitar para puxar por esse assunto, mandar um grande abraço para César Cidade Dias, comentarista da Band, e que ontem... Posso me associar nesse teu abraço? Por favor, claro. Porque além de ser um grande comentarista, uma pessoa extraordinária. Incrível. Tá? É um amigo pessoal que eu tenho. E que faz algum tempo agora que eu não o encontro, mas semana que vem a gente deve estar junto. Então, me associo no teu abraço. Mandar um grande abraço para ele, que além de comentarista, de ótima pessoa, é um mestre de jiu-jitsu, para quem não sabe também, né? O mestre Cidade. Então, o detalhe é o seguinte, ele falou ontem uma coisa que eu concordo plenamente com ele. O Odair foi punido por ter feito um bom trabalho, é incrível. O Odair pegou um time velho, um time com um elenco fraco, levou para a final de uma Copa do Brasil, fez a melhor campanha de um time brasileiro depois do Palmeiras na Libertadores e foi demitido. Ok, tudo isso é verdade. Ele teve vários erros também, acho que todos os treinadores erram. Agora, qual é o perfil daqui para frente? Eu estou extremamente preocupado com o Inter nesse sentido, porque todos os nomes que estão sendo citados, alguns têm coerência. Roger e Thiago Nunes é coerente. Thiago Nunes não é. Mas eles andam na mesma vertente, pelo menos. Eu acho que o Roger é um pouco mais do que o Thiago Nunes. Não, tudo bem, mas eles são da mesma vertente. Isso aí é interessante para mim. Eu tenho que pensar nisso, no que o Inter está pensando. Porque não adianta o Inter querer o Roger e o Zé Ricardo, por exemplo. São dois treinadores completamente diferentes. São os opostos da Babilônia. Sim, mas em que eles são diferentes no teu entendimento? Estilo de jogo, proposição de contratação, comando de vestiário. O Zé Ricardo, para mim, melhor do que o Roger nesse quesito. Comando de vestiário? Não, estou falando uma análise de tudo que eu entendo que um treinador tem que ter. Estilo, tático, os dois são bem diferentes. O Roger é um propositivo e o Zé Ricardo é o Odair, né? O próprio Roger Machado tem dificuldade no vestiário dos elencos, ele já mostrou isso em Atlético Mineiro e Palmeiras, em elencos que tem jogadores de alto nível. No Grêmio também, né? No Grêmio. O Zé Ricardo foi muito bem no Flamengo. Uma vez eu ouvi de um próprio dirigente do Grêmio de que era um grande problema quando o Roger comandava o vestiário do Grêmio, porque ele tinha um certo problema em assumir a culpa das coisas. A culpa sempre era de um terceiro. Se o Grêmio jogou mal era por causa do zagueiro que não sei o quê. A culpa era sempre de uma terceira pessoa, e nunca do próprio Roger. Ele não chamava o grupo para si. Isso eu ouvi da boca de um diretor do Grêmio,
e que era uma coisa que chamava muita atenção. Mas que o Renato faz ao aí contrário eu vou hoje. dar um atenuante. Mas eu queria ouvir o Otávio, que o Otávio está quieto ali. Eu tava esperando. Era Não, eu outro tava que era o esperando. Odair. Era outro Odair Futebol Mas aí eu Clube. vou... Vai pular da barca agora Não, também? mais ou menos. Depende. Não, na verdade, o meu ponto é que eu acho sim que a situação do Odair está ficando complicada no Internacional, à medida que o Inter, né, não sei se deixou vazar, mas enfim, chegou na imprensa antes do jogo contra o CSA já, que o Inter já trabalhava com os nomes do Thiago Nunes e do Roger Machado para 2020, que o Odair não renovaria e assim o Inter tentaria esses dois treinadores. Só que a derrota veio. A entrevista do Roberto Melo depois do jogo demitiu o Odair. Só que agora como é que o Inter faz para trazer um desses treinadores que estão empregados ainda até o fim do ano? O Thiago Nunes ontem, depois do empate com o Corinthians, falou que vai cumprir o contrato até o final. E agora, que perfil que o Inter vai trazer? E aí eu olho para o mercado, os técnicos que estão disponíveis, mesmo que for um técnico tampão aí para ficar só até dezembro, não vão acrescentar muita coisa do que, na minha opinião, o Odair acrescentaria até o final do ano. Eu acho que o Inter não avaliou, agiu por impulso, depois daquela entrevista do Melo, realmente ou cairia o Melo ou cairia o Odair, e o presidente Medeiros decidiu blindar o Melo, ontem na entrevista também isso ficou bem claro, quando o repórter da Band, Matheus Dávila, faz a pergunta sobre o Melo e o Roberto... Envolvimento político, né? O envolvimento político. E aí Totalmente fica o presidente, mas aí o presidente Marcelo Medeiros disse que há uma confiança muito grande no Roberto Melo e O que tem do movimento político? O que é? Não, porque o que se tem é que o sucessor do Medeiros é o Roberto Melo. Isso eu falei ontem. Ontem, quando o Paulo Brito, na passagem do RDC Esporte, virando o jogo, me questionou sobre isso, eu descartei. Eu digo, não, quem conhece a política do Internacional sabe que isso jamais vai acontecer. Então, mas aí foi importante. A cogitação de que o Melo sairia e o Odair continuaria porque os jogadores pediram, isso era uma coisa absolutamente impensável. Isso faz sentido pra gente, mas foi importante o questionamento diretamente ao presidente, porque aí o Matheus Dávila rebateu com a seguinte questão: se o Melo fica devido à confiança, foi esse o fator que fez o Odair cair? E aí o presidente Marcelo Medeiros ficou meio sem jeito, sem palavras. Como é característica do presidente Marcelo Medeiros? Esse é o problema. Eu falei ontem na Rádio Grenal e eu vou falar de novo aqui para vocês. E eu comecei essa explanação com a seguinte pergunta: vocês já terminaram algum relacionamento alguma vez na vida? Relacionamento? Vários. É difícil, né? É difícil terminar um relacionamento. Por mais que esteja tudo abalado, que não haja mais como continuar, é difícil. Tu já criou relação, mas já criou um vínculo, me tu já fez... É o que acontece com o Melo e com o Marcelo Medeiros. Mas, não, o relacionamento deles continua. Não, tudo bem, mas está totalmente quebrado. O Melo não tem mais o mesmo poder. Está abalado na questão institucional. Mas a questão institucional, Rogério, eu concordo. Olha só, me diz, na tua experiência de futebol, quantas vezes tu viu um diretor de futebol, um vice-presidente de futebol permanecer trocando 4 treinadores? Quantas vezes? Não, já aconteceu. Várias vezes? Já aconteceu. Olha, o Grêmio campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, trocou 15 dirigentes. Só um pouquinho, vocês têm que entender que na política do Internacional tem uma coisa muito acima disso, tá? Muito acima disso. Que é o Inter, né? Por favor, me diz que é. Não, eu não estou nem considerando o clube. Tá. Não estou nem considerando o clube. Não estou considerando o clube, porque quando a gente vê a questão política, nem sempre o interesse maior é pelo clube ou pelo país. Os interesses são próprios. E a gente vê muito isso tanto na política partidária quanto na política de clube. Tá? Hoje existe um interesse muito maior dentro do Internacional, que é consolidar esse grupo, tá? Que tem por trás ainda o ex-presidente Fernando Carvalho, o movimento Intergrande, consolidar esse grupo e não deixar crescer nenhum outro grupo, como aconteceu, né, com o próprio movimento Intergrande sendo associado e depois com outros movimentos se associando, que foi até a eleição do presidente Giovanni Luigi. A partir da eleição do presidente Giovanni Luigi, esse grupo tentou tomar o Internacional. Não conseguiu, por quê? Porque clube de futebol, o que fala mais alto é o futebol. Como a gestão do Giovanni Luigi, 4 anos, não conquistou, além de um campeonato gaúcho, não conquistou nada de expressão, o que aconteceu? Aquele outro grupo,
né? Aí com o comando do Vitório Pífero, mesmo não tendo o Fernando Carvalho mais ao lado dele, tá? Mesmo o Fernando Carvalho tendo ficado à margem do processo, tá? Esse grupo, sem o Intergrande, ou seja, sem o grupo do Marcelo Medeiros, foi para a eleição e ganhou do Marcelo Medeiros. Vem a outra eleição, o Internacional foi para a segunda divisão, acabou. Esse grupo já ficou, não diria nem latente, tá? Ficou de lado. O Pedro Afastado Vem não a fez gestão, nem 10%, né, vem a gestão agora do Marcelo Medeiros, primeiro ano, não ganha sequer a Série B, tá? Aí se cria um fato político dentro do Internacional como nunca antes tinha se criado e que agora, inclusive, foi parar no Ministério Público, certo? Então eu estou contando tudo isso, que é o movimento político do Internacional, para ver o que os grupos pretendem e que o futebol vem de arrasto. Então jamais vai se separar o Roberto Melo, que é uma cria do Fernando Carvalho, que continua sendo o Posto Ipiranga, pergunta lá no Posto Ipiranga, tá? Continua sendo o Posto Ipiranga dessa direção, continua integrando o movimento Intergrande, que quer, de uma vez por todas, tirar de lado qualquer outra possibilidade dos outros movimentos se unirem e virem de novo para a vida política do Internacional. Exatamente o que eu perguntei no início. Então, é isso aí, tá? Se é interesse para o Internacional ou pelo poder no Internacional, isso aí a nossa audiência é que vai fazer a avaliação. O Internacional não está acima É do o torcedor colorado que vai avaliar. Então, por isso que eu disse ontem aqui para o Paulo Brito que, em hipótese alguma, sairia o Roberto Melo para ficar o Odair. E mais, e vou dizer para vocês, quem foi que publicizou a história? Porque esse foi o fato derradeiro para a saída do Odair. Porque ainda poderia haver uma composição, como vocês falaram, que seria o melhor para o Internacional, a permanência do Odair nesses 60 dias, sim, nesses 2 meses, para tentar beliscar uma vaga na Libertadores. E se não conseguisse, mais ainda se justificaria a saída do Odair, sem nenhum trauma, se não conseguisse pegar uma das 6 vagas para a Libertadores. É que ele foi acertadamente demitido na hora errada. Né? Não, quem publicizou, tá, o pedido dos jogadores? Qual foi o jogador, por onde que saiu a informação que os jogadores tinham pedido que o Papito continuasse? Eu tenho essa informação. O nome do jogador eu posso revelar. E foi da Alessandro que falou com o presidente. Então... mas o Alessandro falar com o presidente é natural, né? Não, pedido. Tudo ele bem. É o líder do grupo. Não. Mas isso ganhou publicidade. Tudo bem. Quem é que trouxe para nós isso? Quem trouxe para a mídia isso? Porque se isso ficasse intramuros, ainda era solucionável, ainda seria contornável. Mas eu acho que daqui a pouco foi de propósito. Foi até para tentar ver a aceitação por parte da torcida, para saber se ele iria ficar ou não. Porque isso aí tira toda e completa autoridade que ainda pudesse ter uma direção. Então eles tinham que fazer. Tira, aí não tinha o que fazer mais. Aí conjuga, ou seja, o Melo põe o Odair na frigideira. Deixa ali. Podia ficar fritando em fogo baixo ou em fogo alto. E ele não foi lá, né? Baita de uma estratégia, né? E ele não estava lá, né? Quem? Na hora da demissão, o Roberto Melo. Não, tudo bem. Mas eu estou dizendo na entrevista. A coletiva do Melo foi um golpe de mestre, né? A coletiva depois do jogo era botar em fritura o treinador. Só restava saber se seria em fogo baixo ou seria em fogo alto. E isso seria o desdobramento no outro dia. Só que a isso se sobrepõe uma manifestação do grupo de jogadores. Sim. E nós tivemos exemplos recentes agora, o exemplo do Cruzeiro, o exemplo do São Paulo. Que, independente do técnico que o Inter pensa em trazer agora, é bom dar uma falada com os jogadores, porque nós vimos aí... Não tem que falar com o jogador. Otávio, não tem que falar com o jogador. Não tem que falar com o jogador. Isso é uma inversão que está acontecendo no futebol brasileiro, porque no Cruzeiro, porque os dirigentes fizeram falcatrua, estão sendo aí, inclusive, investigados pela polícia e perderam toda e qualquer autoridade com o grupo de jogadores. Tanto que o vice de futebol, que era o todo-poderoso, que estava envolvido nisso aí, pediu demissão essa semana. Tá? O São Paulo, que está fragilizado também na sua diretoria, contrata um jogador capitão da seleção brasileira e esse jogador torna o São Paulo refém, porque vai lá, o São Paulo contrata um treinador, o jogador diz para a direção que talvez fosse melhor outro treinador e a direção cede. Exatamente. Então acabou. O Internacional pede demissão.
Porque o Wagner Mancini daí pede demissão. Sim, aí, mas não teria outra maneira, porque botaram, tu ou o outro. Não, então pega o outro jogador que é o outro, não vai ficar. Mas não tem, Otávio, isso aí é um equívoco que eles muito devem grande. fazer, no sentido de minha opinião, né? Mas eu acho que vai acontecer, porque estão esses exemplos e é inevitável se o Inter pretende chegar na Libertadores. Não vai poder trazer Chegar um na treinador... Libertadores quando? Do ano que vem? Esquece, esse ano está perdido para o Internacional. Não acho. Esse ano para o Internacional, para chegar numa Libertadores, mesmo que seja pré-Libertadores. Tem como. Esse ano para o Internacional seja. Rogério, G6. Olha, está tranquilo. E outra, se eu fosse torcedor do tranquilo. Internacional, eu torceria para o Atlético Paranaense continuar ganhando pontos. Também abre uma vaguinha lá. Exato. A torcida Não, tem como, é muito A torcida tem que continuar sendo. E o Flamengo ou o Grêmio ganharem. Agora, eu não quero iludir o torcedor colorado. Eu não quero iludir o torcedor colorado, mesmo que venha um treinador já para o ano que vem, um treinador desses chamados cascudos que venha para o ano que vem, que o torcedor fique com essa ilusão de que ainda dá Libertadores. Claro que o torcedor tem que ir ao estádio, tem que apoiar o time nessa hora, ok, o treinador não é mais o mesmo, então vai lá, deve mudanças acontecer no time, e isso é por isso que eu estou dizendo que tu não rearruma, tu não arranja um time novamente, tá, em 1 mês e meio. Então, essa é a dificuldade de você pensar em Libertadores. Mas o que eu estou dizendo? Seria contornável se não tivesse havido a publicização, tá, da manifestação dos jogadores pedindo a continuidade do Odair, se contornava a situação para levar até o final do ano. A entrevista coletiva do Roberto Melo após o jogo. Não era momento, após uma derrota para o CSA, para o Melo falar com aquelas palavras, responder daquela maneira. Ele poderia muito bem falar: vamos chegar em Porto Alegre e vamos avaliar. Mas num tom de voz tranquilo. Mas ele não dá declarações fortes, o Melo. Quando ele tenta, ele faz Não, Guilherme, deixa eu falar para vocês o seguinte. Eu entendo tudo. Deixa eu falar o seguinte. Eu vou dizer o exemplo que eu dei aqui. Tá? O Internacional já tinha ficado extremamente contrariado com a postura do Internacional a partir do jogo com o Flamengo, depois com a derrota na Copa do Brasil para o Atlético, foi a gota d'água ali para começar a despertar a direção. Time, Rogério, tu tem que botar o Klaus jogar, tu tem que botar o Pedro Lucas, o Wendel, ele não tinha opção. É elenco limitado. O Emerson Santos, que é a solução, se lesiona. O Roberto, que é melhor que o Klaus, está na transição. Mas ele se machucou. Ele se machucou 20 minutos. Não. Se machucou no jogo. Não, se machucou no jogo. O Emerson Santos no jogo que entrou, eu não quero pontuar esse ou aquele jogador. Não, mas é que o treinador não tem o que fazer. Porque se a gente pontuar esse ou aquele jogador, o CSA é muito pior do que o do Inter. Mas ele podia usar o Emerson Santos nos outros jogos? Mas ele podia, quando ele usou o Klaus contra o Flamengo... Então eu tenho dúvida se ele podia usar o Emerson Santos. Não, ali ele podia, o Emerson Santos tinha condições. Eu não sei. Tá, mas eu não quero pontuar, porque se a gente começar a pontuar, nós vamos fugir do grande foco que tem no Internacional hoje, sabe por quê? Porque aí a gente pode colocar essas questões que são responsabilidade da direção, que é de contratar o Klaus, tá? Ou a gente pode colocar, tá, responsabilidade, por exemplo, um jogador que há muito tempo vem devendo, mas que era da confiança do treinador, que é o Wendel, de não ser retirado do time. Até então, tá? E a Posso questão... dar minha tese do Cobalcini do final de semana? E a questão do lateral direito, como é o menino Heitor, de não ter sido promovido antes, pelo menos está integrado no grupo. Então, tem um lado e tem outro, Guilherme, mas eu quero voltar que o fator decisivo nessas questões do futebol, tá? O Roberto Melo deixou o Odair na berlinda, certo? Deixou o Odair na berlinda. O que é quando eu digo ficou na fritura em fogo baixo? Botou ali o Odair. Disse o que disse. O Odair, tá? Por que o Melo disse aquilo? Ele disse aquilo para o Odair pedir a demissão. Tá? Só que o Odair não quis fazer isso. E ele não ia fazer. Tá, não ia fazer. Pela índole dele, ele não ia fazer. Claro, até porque sei lá o que tem no contrato, quem pede demissão, quem não pede, não sei, não vou entrar em detalhes. Mas eu estou falando a história do futebol, como é que funciona. E aí o que aconteceu? Tudo isso ainda tinha possibilidade de contornar. Só que o que liquidou definitivamente, que faria com que a direção perdesse toda e qualquer autoridade, hoje já se tem publicamente, a gente fala que o D'Alessandro manda não apenas no vestiário, mas também nos gabinetes, né? Não estamos errados, né? Hein? Estamos certinho com esse discurso. Não, claro, mas aí a hora que isso ganha essa publicidade de que o grupo de jogadores pede pela permanência do treinador,
aí não tinha o que fazer. Tá, Rogério. Aí domingo, a condenação estava liquidada. Domingo é o Santos, Cobalcini tem que escalar um time. Cobalcini que estava na segunda-feira no time da transição, tomou um vareio pro Grêmio, 0x0 ok, mas dentro de campo foi um vareio pro Grêmio. Ele vem assumir o Internacional às 4 da tarde diante do Santos. As duas têm a final da transição, Clássico Grenal. O homem de confiança de Cobalcini, já falei no RDC Sport, a mesma tese, mesmas palavras, para você que está na sequência dos programas. O homem de confiança do Cobalcini na transição é o Roberto. Então ele vai pegar o Roberto e vai botar no lugar do Klaus para jogar Roberto e Cuesta. O homem de confiança dele também na esquerda é o Eric. Não é nem o Zeca, não é nem o Wendel. Roberto, parei um pouquinho. Roberto zagueiro. Não, tudo bem. Não tem o Fux, né? Não tem o Fux, tá na seleção olímpica. Mas quem é que vem jogando agora? Klaus. Só que ele não vai botar o Klaus se ele confia no Roberto. Ele não confia no Klaus daqui a pouco? Olha. É a tese. Será que ele vai mudar assim? As opções que ele tem. Deixa eu só terminar. Duvido muito. Na esquerda, todo mundo está pedindo a saída de Wendel. Mesmo que ele coloque o Zeca, ele tem que colocar o Eric na reserva do Zeca, caso aconteça alguma coisa. Pode destruir o time de transição por causa do na final. Mas é por isso que eu acho que não vai acontecer. Daí no ataque, tu tem o Pedro Lucas, Trellis e Guilherme Parede. Ele vai botar o Pedro Lucas na reserva para se precisar um segundo tempo, o que o Odair fez contra o CSA, levou o Pedro Lucas. O Internacional na transição toma um vareio no domingo do Grêmio, perde. Segunda-feira ele volta pra transição e é cobrado. Como é que teu time perdeu pro Grêmio? Aí que eu ia comentar. E aí, de quem é a culpa se o Grêmio ganhar de 4x0 da transição? Que ele corre um grande... dele? O Inter abriu mão das pontas. Mas ele corre um grande risco de desfalcar o aspirante, mais ainda, por exemplo, tirando o Roberto de lá. Não, só o fato de tirar ele já desfalcou. Mas e aí? Não, mas aí o que acontece? Aí o Inter perde nos aspirantes. E aí perde às 4 da tarde para o Santos também com o comando do Cobalcini. Como é que fica? Ele vai ser cobrado duplamente? Não, isso, o futebol dos aspirantes é o que menos importa. Não vai se ganhar, se perder. Não vai mudar nada. O que importa é o jogo contra o Santos às 4 horas do domingo. Se menos importasse, importa muito mais. Não, mas ele não vai conduzir os dois jogos. Não, mas eu digo no sentido de tirar jogadores dos aspirantes para ele comandar. Mas ele não vai fazer isso agora. Mas ele vai não sei. Na transição, ele confia. Ele não vai fazer isso. Eu tô com... Não, mas eu tô com o Rogério. Só um pouquinho. Eu acho que ele só vai comandar o time, ele não vai fazer mais nada, ele só vai entrar lá e ficar na casa. Alexandre vai escalar. Quem vai escalar o Internacional vai continuar. Vai ser a direção, continua sendo. Eu confio nisso também. Se o Wendel sair e entrar o Zeca na lateral esquerda, é porque a direção, né? Vamos dizer, para não ficar uma coisa muito chata para o treinador, sugeriu isso para o treinador. Cobalcini não vai fazer nada. Não vai. Mas eu acredito na mudança de uma ou outra peça, até porque também teve a questão da postura dos jogadores do Inter no jogo contra o CSA. Você não pode entrar com os mesmos jogadores no jogo domingo. Esperando um resultado diferente. Tá, mas peraí, vamos só ficar na minha tese ali do Roberto na zaga. Vocês não acham o Roberto 20 vezes melhor que o Klaus? Não, eu acho, mas eu não sei se vai acontecer, entendeu? Mas, Guilherme, aí a gente... O Roberto é 10 vezes mais Guilherme, aí nós vamos... precisa colocar alguém do lado do Cuesta e é o Roberto. Guilherme, mas não vai ser nesse momento. Já tinha que ter sido antes, inclusive. Mas não vai ser nesse momento. Aí o Inter perde pro Santos, além de queimar o treinador, tu queima o teu zagueiro, tu queima o vai ser. Aí eu quero só fazer uma pergunta para vocês. Por que não botam o Caíco? Eu teria posto o Caíco. Não, mas o Caíco não veio junto com o Odair? Não, o Caíco ficou, só o Dulac caiu. Não, o Caíco já estava no Internacional? Não, é que ele faz parte da comissão permanente do Inter. Ele veio na mesma época, mas faz parte da comissão do Inter. Porque o Odair já fazia parte da comissão do Inter. Sim, só que quando ele renovou o contrato de treinador, aí ele saiu da comissão permanente. Não, tudo bem. Quando veio o Caíco? Junto, quando o Odair assumiu oficialmente como treinador do Inter. Pois é, então ele veio com o Odair. É isso que eu estou dizendo. Mas ele veio pelo Inter, pela mas direção. Ele não era da comissão permanente. Não. Agora ele é. Bom, então ele não pode assumir, porque ele é também identificação com o período Odair. Mas é mais fácil do que tu torrar o Cobalcini. Não, mas o Cobalcini tu não torra. Torra porque ele foi torrado com o resultado do Ninguém esquece o 5x0 que o Odair não era treinador. O Odair tomou 5x0 num Grenal e não foi queimado. Mas se lembra dele até hoje. O Cobalcini vai ser o treinador que é da base lá, ou do Sub-23 e tal. Então, onde você vai? O Cobalcini ganha 4x0 de Santos. Sim, diretoria mandando, ele só tá lá de fantoche. Corre o risco de ser efetivado. Corre. E não é uma melhor até o final do ano? Olha, Rogério, 14 jogos? Mas vai ser igual, né?
pelo modo como os aspirantes têm jogado, o modo de jogar é o mesmo. Sim. Aí era melhor ficar com o Odair. Recuado, Mas sem o a Odair, bola, sem esquece, o Odair terminou sendo uma questão política. Mas aí o Entendeu? bem. O Odair terminou Mas envolve sendo também, mas internacional. começa no campo. E se tu liga Rogério. pro Thiago Nunes falou, ó, só vou em 2020. Quer segurar até lá? Não, todos eles. Tu vai trazer eu um não cara vejo, pra ti? eu não vejo vejo nenhuma também. possibilidade de um treinador que esteja empregado hoje sair faltando um mês e Se meio para tem terminar o acompanhado Campeonato Brasileiro. o que vem acontecendo com o Internacional, Entendeu? não faz isso nem. Um Porque o treinador, cara não né, segura sabe? até o final do ano daí. É treinador, verdade. não, um treinador não vai se vem querer o Zé fazer Ricardo, isso. vamos dizer, perde 3 jogos, é demitido. O Zé Ricardo está desempregado, não tá? Tá. Esse seria um técnico para ser até o só final até do o ano fim que do vem. ano, ok. Só que o Zé Ricardo seria o mais do mesmo. O Zé Ricardo seria o mais do mesmo. Seria o Odair 2. E O o que Internacional acontece... não precisa, porque agora Daí piorado. tudo virou uma questão política. O Melo tem que dar um jeito de o ano que vem ser um baita de um ano para se eleger. Porque se o Internacional continuar nessa aí, queria fazer um a única maneira desse grupo continuar no poder é que daqui a pouco se que faça. Hein? Tem que ganhar. Não. Se ganhar, continua. Mas eu digo, se perder, se continuar da mesma maneira, não ganhar nem Campeonato Gaúcho, a única maneira vai ser renovar o barulho que foi feito em cima da direção anterior, acionar Ministério Público e não sei o quê, demonizar um outro lado da política do clube. Porque é muita pequena. É que assim, ó... Mas é isso aí. Agora, o Melo continua como vice-presidente de futebol do Inter, mas ele não manda mais do jeito que ele mandava antes da demissão do Odair, tá? Isso é uma informação que eu recebi. Ele não manda mais, ponto. O Melo não manda mais do jeito que ele mandava. Quem assumiu o futebol não é o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano continua do mesmo jeito que ele estava. Quem está mandando mais no futebol se chama Alexandre Chaves Barcelos, que é o vice-presidente do Inter. Não é vice-presidente de futebol, ele é vice-presidente do clube. Hoje, quem está mandando é ele. Eu vou dar os créditos, quem me passou essa informação foi... É do conselho, como é que chama? É conselho de gestão. Conselho de gestão. Quem... Até que tem uma questão que se pode ser eleito alguém do conselho ou não estatutariamente. Não, é que quem está no conselho de gestão não pode ser vice-presidente de futebol do clube. Isso não pode assumir as duas funções. Candidato à presidência. Tem uma questão assim. Tem uma questão estatutária, não sei se foi mudado isso no Estatuto do Internacional. O Estatuto está para mudar. Que quem é integrante do Conselho de Gestão, porque esse já é o segundo mandato do Marcelo Medeiros, assim como o Marcelo não pode ser candidato novamente, não poderia alguém do Conselho de Gestão ser candidato. Mas tudo bem, vamos dizer que tenha havido uma intervenção no futebol do Internacional. Eu só queria dar os créditos, porque quem me passou essa informação foi o JB Filho, repórter, que já até trabalhou aqui na RDC. Ou seja, muito bem informado. O nome que eu daria para concorrer em 2021, para atuar em 2021, a partir de 2021, seria do Alexandre, se ele puder. Não sabia que ele não... Eu não tenho certeza disso. Mas tem uma... É que essa palavra é muito forte de usar. Está se trabalhando. Manobras. Manobras. Estão se manobrando. Para coisas poderem acontecer. Para mudar. Exato. Mas aí então vão dar uma rasteira no Melo, é isso? Não sei se vão dar uma rasteira no Melo, mas é como... Ou já estão preparando o terreno, né? A rasteira já foi dada. Estão preparando o terreno. É tipo, tu fica, mas tu não manda, entendeu? Não, mas aí então eu não vou queimar a tua cabeça, mas... Tá, mas isso não inviabiliza que ele seja o candidato à presidência na linha sucessória. E vou dar um exemplo que aconteceu no próprio Internacional, com o Giovanni Luigi. Sim. Quando o Giovanni Luigi foi colocado como vice-presidente de futebol e foi muito mal, houve uma intervenção do Fernando Carvalho, vocês lembram disso? Mas acho que agora e o Giovanni Luigi saiu da vice de futebol e depois ele veio ser presidente. E domingo o Inter perde para o Santos, 1-0. Mas vamos avançar só. Quem que vai dar entrevista coletiva? Vamos avançar em seguidinha nessa questão aí. Em seguidinha a gente vai avançar e temos muitos telespectadores conosco aqui também. Banrisul Digital, aplicativo completo para o cliente Banrisul, utilizar com toda a segurança o Banrisul Digital, um aplicativo completo com toda a segurança para facilitar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Zafari. Hoje, sexta-feira, é bom passar no Zafari, abastecer para o final de semana. E já voltamos.
Olha aqui, ó, dando voz e vez para os nossos telespectadores, a Rosalina Fávera está conosco desde o início do programa, o Cícero Augusto Chemin também, e diz o seguinte: para uns o almoço de domingo será mais triste, sem maionese para acompanhar o churras, claro, fazendo alusão ao Odair Hellmann. O Vinícius Quetes Lorenzi: hoje estou na audiência do Virando o Jogo. Rogério, abraço para todos aí da bancada, um abraço, Vinícius. O Cícero Augusto Chemin está lá no Xingu. Rogério, aqui no Xingu, nortão de Mato Grosso, não se acha camisa vermelha faz umas 3 semanas. Ué? Talvez os colorados não aparecem mais, talvez seja isso. É isso. Com a derrota, faz 3 semanas o Atlético Paranaense. Entendi. Viu o que é essa gurizada? Por isso que eu digo que essa gurizada tem que estar atenta, esperta. Eu já estou pensando que ele estava comprando, que não tinha camisa para vender lá. Lá também não deve ter não, tá? Pensei. Que agora é final de contrato, canais O e Everton tudo mais. Silva. Aliás, olha o que é. Eu fiz uma brincadeira aqui, quando vocês falaram no programa, no dia posterior ao lançamento da camiseta preta, né? É preta ou é azul escuro aquela camisa? Preta. Foi em homenagem ao Odair. Pois é, foi o que eu disse aqui na brincadeira. Para a morte do Internacional. E no outro dia aconteceu a derrota para o... Ou no mesmo dia aconteceu a derrota para o CSA. Domingo eles entram em campo com ela, então. Daí é demais. Domingo tem que entrar com uma branca. Domingo tem que entrar com uma branca. Funcionando o marketing do Inter. Olha, Momento para lançar uma camisa preta. se ganha na quarta-feira de CSA, eu aposto que ia entrar com a preta domingo. Mas você quer, Só que com a demissão não dá. eu não quero nem entrar nesse lance do marketing do Internacional, porque o marketing do Internacional, poxa vida. Mas enfim. Mandar um abraço pro Sargento Ribeiro do Partenon. Lançar uma camisa preta. Que daí o Inter não é o marketing, né? É a Nike, né? O Inter só tem que lançar, o Inter é obrigado. Foi a despedida da Nike. É a despedida da Nike. É o falecimento da Nike. Também. É o falecimento da Nike. Mas aí não lança. O Internacional botou quem? Nico Lopes, Cuesta, lançar daí a a propaganda camiseta. de Fábio marketing Simões, foi do- Sorriso. Então que a Nike Tessa quer lançar, a e Nike Bruno. que bote lá, um anão qualquer lá. Mandar um abraço pro Sargento Ribeiro do Partenon participando do Um WhatsApp. nanão, deixa eu falar, um nanão. Senão vão entender anão, um nanão qualquer. Vou dizer assim, boa tarde, amigos. Ontem eu reparei que além do presidente do Inter não saber nada de futebol, é uma pessoa limitada com aquela resposta esdrúxula que não tem nem nome nem perfil de treinador. Se ele tivesse um pingo de compreensão, ele diria isso. Ele quer um perfil profissional com espírito de campeão, diz ele. Mandou um grande abraço para a maior âncora do Brasil, segundo ele, e para deixar registrado, na minha opinião, desde o início, o treinador deveria ter sido Luxemburgo. Como é o nome dele? O Sargento Ribeiro do Partenon. Sargento o nome Ribeiro. do Quem é Moral, o você tá com ele, âncora? Tu, né? Não, é que tu divide a Não, ancoragem eu sou mero substituto. Agora, no Mero Palmeiras. substituto. O nome Obrigado, do Sargento Luxemburgo- Ribeiro. O nome do Luxemburgo é o nome Para aí, cotado pela direção. deixa eu só voltar aqui ainda, ô Pedro, por gentileza, porque senão eu não consigo atender. Pois, e essa questão do Luxemburgo é interessante. O Claudir Luiz Mate, mas todos falam isso. Veja isso quando o Roger saiu do Grêmio. Eu fico estarrecido contigo falando isso. O que era? Falou do Roger. Acredito que ele terceirizava os problemas. Isso. Pode ser. Da questão de gestão de grupo. Ou que era... Pois eu não sei se ele está falando que eu disse alguma coisa, que ele ficou estarrecido comigo, falando o que eu falei. Claudir, se tu puder esclarecer, manda de uma vez aqui pelo Facebook. Luiz Carlos Santana, o Vinícius Lorenzi, grande César Cidade Dias, sou um admirador dele também, todos nós somos. O Jairo Cuba, grande Cuba, tem que trazer o Cuba semana que vem, mas não me estoura os pneus na estrada. Não é mais grande, tá? Não, mais grande, nós Jairo. mostramos ontem aqui. Pequeno Jairo. O Wilton Vargas de Oliveira, Melo precisa sair também. Juliana Fraga está conosco. Luiz Rigon Filho, o Inter tem que lutar por uma vaga na Libertadores. É isso que está lutando. Agora,
já nem se pensa mais em vaga direta na Libertadores. Se for no O Odair 6º lugar, já está conseguiria, bom. Não sei, não posso te Eu dizer. acho que sim. O Luiz Rigon Filho está completando dizendo, Filipão já. Dos cascudos é o único que está disponível. Mas ele iria até o final? Pegaria Assim, só para esses 14 jogos ou já faria um contrato pro ano que vem? Não. Aí, quando a gente fala em Luxemburgo, Filipão, esses mas- caras é para ir Mas até não pegaria o o ano que Filipão vem. para um ano inteiro. Então, assim, Nem eu- Tá, mas aí é outra discussão. A gente pode também já ir logo em cima disso. Kleber Araújo. Boa tarde, Rogério e demais da bancada. Esperamos que o Inter realmente escolha um treinador às alturas do Inter e com as mesmas ambições dos torcedores, diz o Kleber Araújo. Tá? O Cícero Augusto aqui está respondendo a respeito do Filipão. Na minha watch party aqui, o Zico, o Carlos Eduardo Aires Moura, o Zico está dizendo aqui que o Melo tem que sair também, e ele diz o seguinte, belíssima constatação, Rogério, a qual me filio. O problema do Inter é o Fernando Carvalho, ele mantém o Melo. E ele acha que domingo o Inter já sai do G6. Tá? Pode ser ultrapassado pelo Grêmio. Pelo Grêmio e pelo Bahia, né? Isso. Se bem que o Bahia joga fora de casa, né? O Grêmio também. O Grêmio também. Contra o Atlético só, né? Mineiro. Tá, e o Bahia joga contra quem? Vou ver aqui. Não tenho certeza. Porque o Bahia e o Grêmio têm a mesma pontuação do Internacional e me parece que os dois têm melhor saldo de gols do que o Internacional. O Grêmio tem 10 gols marcados a mais que o Internacional. E tem um saldo de gols também, me parece que o dobro do Internacional. tem que ver o que número de mantém o vitórias, Internacional. Mas é por isso que o Internacional está na frente, O Pedro. Inter tem 11 vitórias, Bahia e Grêmio tem 10. Tá. Né, Mas nesse tem momento. que ver o saldo de gols. Porque se o Inter perde e os outros ganham, já empata em número de vitórias. O Bahia pega nessa rodada o Fluminense fora. Sábado. O Inter já vai jogar sabendo o resultado do Bahia. O Sérgio Luiz Rite Moreira diz, boa tarde, Rogério Raiz, Diogo Rossi, bancada. Quem vai é D'Alessandro e Melo, né? Que besteira tá meu time. Transição, reconstrução, na verdade estamos em demolição, diz o Sérgio Luiz Rite Moreira aqui. Bom, Você não colocaria o D'Alessandro para 14 jogos? Eu colocaria. Eu já tinha falado ontem. Até tuitei. Enlouqueci, eu sabia. Eu tava esperando para chegar no final. Eu boto. gente, Ele já não manda mesmo tudo? se ele de fato quiser ser um treinador, eu não vi Ele fez curso na Argentina ou tô errado? Ele conhece o grupo. amigos. Ele conhece o grupo. Amigos. Ele tem o respeito do grupo. Ele tem Amigos, total amigos, consciência amigos. tática. Muito do que passa o Internacional, É por em causa termos dessas de bobagens. gestão, não é por causa do D'Alessandro. É por causa do D'Alessandro. Mas o D'Alessandro como jogador é diferente do D'Alessandro como treinador. Mas o Internacional tem que não romper. sabemos, né? O Internacional tem que romper esse cordão umbilical com o D'Alessandro. Mas não vai! Mas A vai. torcida ama! Olha, Política! qual Se é? a torcida quer o D'Alessandro, vai ter. Mas A aprovação de sempre. Tá, Mas a vamos lá, torcida, vamos Guilherme, fazer uma contigo pra tu ficar Deixa louco. eu só te Tu falar. prefere D'Alessandro Peraí, ou Luxemburgo? Só um pouquinho, deixa eu te falar. Não tem nem comparação. Deixa eu te falar sobre o torcedor, tá? Deixa eu te falar sobre o torcedor. O torcedor tem a idolatria. Essa idolatria, tá? Ela pode continuar, mas à medida que o futebol vai se renovando, outros ídolos vão aparecendo na idolatria do torcedor. O torcedor colorado já teve ídolos, eu vou pegar só da minha época, não vou chegar nem lá para trás, Na nossa. em Tesourinha e coisa, vou pegar da minha época. Já teve Falcão, já teve Carpegiani, já teve Figueroa, já teve Valdomiro. Carpegiani não é uma boa, não? Vários. Mas o problema do Carpegiani é que tem que ter uma direção firme com ele. Mano, não vai ter. Sabe? Tem que Mas ter aí uma nenhum direção treinador de vai ter, respaldo. né, Rogério? Mas por isso que tem que vir um treinador que mande na direção. Tá, então não pode ser o Roger. E Não, pode ser o Thiago Não Nunes. pode ser. Claro que não. Claro que não. Mas o... Claro O que único não cara pode. que pode vir aqui e mandar em tudo é o Filipão ou o Luxemburgo. O Luxemburgo vai chegar aqui e falar, ninguém entra no vestiário, tá todo mundo quieto, coletiva só comigo, o time quem escala mas- sou eu. é. Quer ou não quer? Ah, não quero, porque a gente tem que aparecer. Ah, então não vou. Tá, eu quero. O Pedro é que propôs a Fala, questão Luxemburgo. do Luxemburgo. Fala Luxemburgo Não, que eu te dou os números depois. É porque, assim, o Inter teve que aceitar o Odair, porque o Odair nunca foi a principal escolha do Inter. Tanto que queria o Abel Braga, que é um treinador cascudo. Eu quero chegar justamente no treinador cascudo. A opção pelo Vanderlei Luxemburgo
é porque o Vanderlei conhece vestiário, sabe como lidar com o jogador, sabe o que fazer, sabe o que não fazer, tá 200 anos no futebol. Enfim, o nome do Vanderlei Luxemburgo agrada muito porque ele é um treinador cascudo. E o Inter quer ir na vertente ao contrário do que aconteceu com o Odair. Tá. Porque o Odair era um treinador que não era treinador na época. Então eu vou te fazer uma pergunta. Por que em 2 oportunidades anteriores essa mesma direção não fez isso? Eu acho que o fato do Vanderlei ter treinado, estar treinando o Vasco e tá uma boa campanha... Esquece o Vasco. Esquece o Vasco. Não dá pra esquecer o Vasco. Não, esquece o Vasco. Esquece o Vasco. O Vanderlei tá... Eu quero saber por que quando o Odair era só um tampão no final ali da Série B, tá? Por que o ano passado não foi contratado o Vanderlei Luxemburgo? Eu acho que o Vasco interfere nessa história. Porque o Vanderlei Luxemburgo sem emprego, todo mundo tinha uma dúvida, ele é ultrapassado. Então não pode ser. Então é uma direção que não tem a mínima convicção de nada. Precisa que um treinador reconhecidamente competente, que já foi multivitorioso, multicampeão em diversos times, tá? E precise de um Vasco da Gama para reaquecer, para acender a chama. Pedro, não existe isso, Pedro. O Luxo é 5 vezes campeão brasileiro. O Luxemburgo não veio para o Internacional. Não é bom, o Luxemburgo não veio para o Internacional, tá? Esqueçam o Luxemburgo, sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por que não veio para o Internacional? Porque no início de 2018 ele estava livre e o Internacional não foi buscá-lo. Essa direção. Início de 2019, quando o Internacional pretendia ser campeão de Libertadores e não sei o quê, continuou apostando no Odair, o Luxemburgo estava livre. Agora que ele está... O Vasco da Gama foi quem ofereceu para ele o emprego, ele vai deixar o Vasco da Gama para vir para o Internacional? Com que projeto? Já que é o Luxemburgo, que projeto? Opa, fechou. Internacional? Se está certo, eu concordo contigo que está errado, mas a direção de fato não tem convicção. Então não me surpreenderia nem um pouco trazer aquele cara que não trouxeram no ano passado. Eu só tenho um receio muito grande quanto a tudo isso, e eu acredito que seja o mesmo receio do torcedor do Internacional. É sonhar com uma coisa e acordar com outra. Sonhar com o quê? Com o Roger, por exemplo. Com o Luxemburgo, com o Filipão. Que é o que tem sido dito, por exemplo. Tem sido falado muito, o Lacerda trouxe essa informação hoje, o Cristiano Silva também, que o Internacional tem tentado a contratação do Roger. Está insistindo nessa possibilidade porque é a ideia que o Inter quer. Ok, eu concordo com essa ideia. Tá, e você, Roger Machado, sairia do Bahia perto de passar o Inter? Eu sairia, se fosse o Roger. Se fosse o Roger. O Guto fez isso e foi... tudo bem. O Guto fez isso e tomou uma rasteira dessa direção. Mas não era o Guto, não é o Roger, né? Vamos deixar claro. Não, para um pouquinho. O Guto saiu do Bahia, o Internacional pagando o passe. Primeira vez que eu vi o multa rescisória para treinador. Né? Mas aí, quando teve o Internacional que o Guto ia classificar para a Série A, que tinha que pagar 5 milhões, eu sei, já mandamos isso lá na multa rescisória, agora tu cai fora. Não é nem isso que eu queria, não é nem nesse ponto que eu queria chegar. O ponto que eu queria chegar eu não tenho nada contra aqui o nome que eu vou citar, tá? Mas o Inter não pode sonhar com o Roger e acordar com o Bolívar, por exemplo. Bom, vamos falar em seguidinha sobre essas outras alternativas aí. Lembrando para vocês que o Circuito de Palestras Conexão de Ideias está aí. É uma maratona de encontros em diversas cidades do estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, nós temos o Gustavo Borges na próxima semana, né, fazendo palestra dentro do projeto Conexão, do Circuito de Palestras Conexão de Ideias. Para você ter mais informações sobre palestrantes, sobre horários e cidades em que as palestras irão ocorrer, tá, e as datas, entre no site do SESC, sesc-rs.com.br/conexão de ideias, e você tem todas as informações. Além do Gustavo Borges que eu falei, tem o Amir Klink, o Fernando Fernandes, o Monja Cohen, Rossandro Klingen, a Hortência também já foi palestrante. Então, no site do SESC você tem todas as informações. Mensagem do Banrisul e voltamos para o segmento final do Virando o Jogo de hoje. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras, assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. O Paulo Ricardo diz Thiago Nunes, na opinião dele, seria o treinador.
O Leonardo Casa da Silva, está na hora de um cascudo, Lucha, Felipão ou Abel. Tá? O Jefferson Pacheco, enquanto Deus mandar, o Inter não vai dar o salto de qualidade. Deus é o Fernando Carvalho. Agora, só tem um detalhe, não se pode, eu estou falando aqui a respeito do Fernando Carvalho, porque ele continua sendo uma figura, mesmo que não esteja na linha de frente, muito forte na política do Internacional. Tá? E não se pode também demonizar o Fernando Carvalho, porque tem que se reconhecer já o que o Fernando Carvalho conquistou. O que fica sempre é que ele foi chamado às pressas para tentar salvar da segunda divisão o Internacional e não conseguiu. E eu acho que isso aí, inclusive, tem que se dar o mérito e o elogio para o Fernando Carvalho, que não precisava, com a história toda dele, vir para Berlinda, vir para a linha de frente, se expondo como ele se expôs naquela oportunidade. Tá? Então não se pode demonizar. Eu sou, a despeito de amizade, eu tenho vários amigos que eu discordo de várias opiniões políticas, clubísticas, futebolísticas. Eu, particularmente, discordo, né, da posição de estratégia, de tática de futebol que tem o Fernando Carvalho. O Fernando Carvalho é mais um defensivista, é um daqueles de contratar volante. Eu já, na minha concepção de futebol, já sou diferente. O Emerson Lemos fala aqui, o Caco Garcia diz que o Filipão não pega essa barca. O Emerson Lemos fala no Mano Menezes. Tá? O Alexandre Mercante está dizendo aqui, plenamente correto, teu raciocínio, Rogério. Direção de futebol totalmente perdida. Almir Rogério, pode colocar o Guardiola lá que não resolve. Tá? O Sidney Morbach, ele fala eu. Quem é eu? O Sidney é treinador de futebol. Ele quer colocar ele mesmo, tá bom? Colocando olha, ele melhor mesmo. que alguns, Tá? Bom, quando a política sobrepõe os interesses do clube ou qualquer instituição, aí fica difícil lidar com a situação. Há muito ego, dinheiro e poder envolvidos. Triste meu Inter, diz o Sérgio Luiz Rite Moreira. Uma informação do Inter, Rogério. A gente falou essa semana sobre o STJD, né? Acabou de sair a definição daquelas punições que os jogadores do Internacional e o Roberto Melo e também o Odair Helman estavam envolvidos. O Odair não importa mais. O Bruno foi só advertido, então volta ao natural. O Roberto Melo pegou 30 dias de suspensão e o Paulo Guerreiro pegou 2 jogos. Mas arrumaram uma desculpa pro Melo não ir pra coletiva domingo. Tá pronto, Tá pronta a O desculpa. Paulo Guerreiro, 2 jogos. 2 jogos. Ele já cumpriu um, né? Que foi o automático. E ele já ficou fora do jogo contra o Fortaleza, contra o CSA. Então já Mas tá olha, e daí agora, durante 30 dias, você vai ter 6 jogos, tu coloca um outro pra falar no lugar do Melo, e daí tu fala. Agora só uma o questãozinha. Melo não vai voltar porque eles têm que ser adaptados. E por acaso, se não contar o jogo do CSA, que eu acredito que já tenha contado, o Paulo tá fora também contra o Santos, então já vai contar daí. Não, e do Paulo Guerreiro, 2 coisas. Ou méritos dos advogados do Internacional que fizeram a defesa, né? Mérito dos advogados, ou não. E também o seguinte, depõe contra a arbitragem. Porque tudo aquilo que ele fez, que o Guerreiro fez, ele pega 2 jogos só, porque os atenuantes não foram específicos, né? Os atenuantes foram Os advogados do diversos. Internacional são os melhores do mundo, né? Não. Então também tem isso a se dizer, tem que se elogiar. Não são só eles. Até porque o que acontece? Tem advogados que trabalham diretamente no STJD, que tem sede no Rio de Janeiro, escritório no Rio de Janeiro, e que são assistentes dos advogados de clubes, inclusive do próprio Internacional. Não, mas o meu elogio é claro, os advogados são os melhores mesmo. Que são os que trabalham nos meandros do STJD, que isso a gente sabe que tem muito, né? STJD, STF, a gente sabe que isso existe muito aqui no Brasil. Mas só uma questão do Filipão, para encerramento do programa, por que o Filipão não pode ser, Otávio? Porque eu sou contra, porque eu acho que ele não vem acrescentando muita coisa ao futebol, nem ele, nem o Luxemburgo, nem o Abel. Eu venho numa linha de treinadores mais jovens mesmo, que tem um futuro. O Zé Ricardo? Não, o próprio Thiago Nunes, o Odair, o Barbieri, o Roger. Eu disse que ele não ia se entregar. Por isso que ele disse que ele não saltava da barca, queria ficar no meio, mas meio fora da barca. Eu concordo, o próprio Filipão veio para tapar um furo no Palmeiras que deu certo. Depois, quando ele teve um ano para trabalhar... Deu certo que tinha dinheiro. Deu errado. Deu errado. Isso com dinheiro. Aí eu não sei... Imagina sem dinheiro, sem fazer mágica E da base. para
pra quem não gostava do estilo do Odair, né, de um cara retrancado, Seria a mesma coisa. imagina o Filipão, né? Vem, Celso Roth, tá todo mundo fazendo. Eu diria o seguinte, eu deixaria... Mas são diferentes. O Internacional... Eu deixaria, falando sinceramente agora, deixaria o Cobalcini até o Tu final não do tá ano. falando sinceramente até Não, agora? não, o que eu tô dizendo Eu até agora, pra ser sincero com a gente. é melhor não ficar tentando assim, o que qualquer acontece é o coisa, seguinte, qualquer um, Só tem um treinador dos cascudos que está livre, certo? que é o Filipão. Que é o Filipão. Fora isso, qualquer outra coisa vai ser paliativo para o Internacional. É isso aí. A não ser que o Consiga, Inter né? anuncie um treinador, como o Roger, por exemplo, na segunda-feira e diga, ó, estamos contratando o Roger, independente do que ele fizer neste ano, o projeto é 2020. Não vai sair, o Roger não vai sair do Bahia, cara. Não vai sair do Bahia. Ah, Roger. Não vai sair do Se Bahia. tu quiser Eu não emprestar tua sairia, caneta, Não empresta vai sua sair. caneta Eu pro não- Cobalcini nós- pra assinar o contrato de nós já- treinador agora. Assim ele fica até o final do ano. Vou deu. repetir. Esse ano o torcedor colorado tem que esquecer. O que vier agora vai ser lucro. Tem que pensar no ano que vem. Estamos encerrando o Virando o Jogo, que volta na segunda-feira. Mas vem cá, e as transmissões, ô... Tu Rapidinho, fica então, falando, ó. fazendo tese e esquece do que tu tem que dizer aí, guri. Fecha Vamos Ninguém lá. Batista, ó. Amanhã, sábado, 8 horas da noite, 15 de novembro, lá de Vila Maria contra o Pelotas, na cidade de Pelotas, complexo do Daniel Carvalho, complexo DC, 8 da noite, narração Paulo Brito, final da Liga Gaúcha 3, o Pedro e suas piadas de transmissão, que eu até desconcentrei agora, o shopping. Então, Paulinho Brito amanhã narrando, Pelotas e 15 de novembro, final da Liga. Um abraço pro presidente Nelson Baviera. Que horas aqui pela RDC a transmissão ao vivo? 8 horas da noite começa a transmissão ao vivo. Amanhã. Amanhã. Sábado, 8 da noite. Então fiquem ligados aqui, futsal aqui na RDC TV, tá certo? Nós voltamos segunda-feira, 1 da tarde, logo depois do RDC Esporte, que é ao meio-dia, com o comando do Paulo Brito. Nós começamos. E hoje, 9 da noite, Cadu Oliveira comandando 2 toques. E eu aqui assim. na RDC. E tu vai estar em Pelotas amanhã? Amanhã eu vou, não sei ainda, não Não saiu a escala. Mas hoje eu tô com Tá futebol fugindo. feminino. Tá certo. Um grande abraço, bom final de semana para todos vocês. Até segunda. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul.